Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus Cristo. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo pela transmissão, que Deus prospere o seu caminho, que Deus fortaleça a vida de todos. Eu queria convidá-los para abrir a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73. Um salmo atribuído a Asaf. Quem é Asaf? De acordo com 2 Crônicas, ou melhor, 1 Crônicas, capítulo 25, Asaf é um auxiliar direto do rei Davi. Um homem que trabalha sob as ordens de Davi. Portanto, é uma pessoa que frequenta a corte. É uma pessoa que participa dos principais problemas do país. É uma pessoa que está envolvida com generais, envolvida com toda a segurança da nação, os objetivos, os planos do país, mas Asaf tem uma responsabilidade específica, que é nortear os assuntos religiosos do país. Portanto, é uma dessas pessoas que, além de ter um alto grau de influência dentro do reinado de Davi, é uma pessoa que também tem uma vida que se projeta espiritualmente. É uma pessoa a quem é atribuída grande responsabilidade cultica, porque ele não é o sumo sacerdote, mas ele é um levita que cuida de toda a infraestrutura necessária para que Israel tenha uma visão de Yahvé, de Jeová, de Javé, como quisermos pronunciar, não é? E é dele esta poesia. Não foi Davi que escreveu todo o livro dos Salmos. Na verdade, boa parte deste terceiro livro, desse livro 3, é de autoria de Asaf. E ele começa a sua poesia concluindo. Como é que a gente começa uma coisa com a conclusão? Ele faz exatamente isso. Porque a conclusão dele é o verso 1. Deem uma espiada aí na sua Bíblia e está escrito aqui: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A conclusão que ele traz aqui é que Deus é misericordioso, generoso, grandioso, atencioso para com o seu povo, para com o povo de Israel, com quem Deus mantém uma aliança, com quem Deus mantém uma postura de ser o Deus dos pais, o Deus dos filhos e o Deus das gerações que se seguem. Mas é interessante a gente observar que mesmo a pessoa pertencendo ao povo de Israel, ela pode ser, na conclusão dele, desclassificada. Porque o texto vai dizer assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É possível que eu esteja em Israel, é possível que eu seja um israelita, entretanto é possível que eu não seja limpo de coração. E Deus é bom para os limpos de coração. É a conclusão que se tem aqui. Talvez Asaf queira também dizer que os israelitas são limpos de coração e as outras nações não são. Mas eu creio firmemente que ele está fazendo distinção entre israelita sujo de coração e israelita limpo de coração. Porque ele está na corte.
E ele está vendo os falsos amigos, o fogo amigo. Ele está assistindo as pessoas crescerem dentro do reino, serem aplaudidas pelo rei, sem merecer serem aplaudidas. Ele conhece um pouco da vida das pessoas e ele sabe da falsidade que está acontecendo naquele meio. Então, ele começa a mostrar que ele próprio tem uma crise muito forte, uma crise em relação à limpeza do seu coração. E como é que ele demonstra isso? Ele vai contar não a história dos outros, mas ele vai contar a sua própria história. E ele, então, agora começa a contar a sua própria história no Salmo 73, e ele diz assim: quanto a mim, versos 2 e 3, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quem diria que aquele homem, o segundo abaixo do rei, para todos os assuntos da religião do seu país, da atividade cultica, do trabalho do levirato, quem diria que aquele homem que parecia tão espiritual tivesse uma crise assim, olhasse os seus companheiros de corte, ou talvez olhasse as pessoas do seu país mais influenciadoras, mais poderosas, as pessoas que se projetam no meio da sociedade e diria: eu tenho inveja deles. Eu tenho inveja deles. E ele vai explicar por que ele tem inveja. Ele vai explicar por que ele tem inveja nos versos seguintes. Ele olha para esta gente e ele diz que são seus pares, né? Que são pessoas muito próximas dele. Ele olha para os seus pares e ele diz nos versos 4 e 5, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Parece que essa gente tem uma saúde de ferro. Essa gente não se perturba com o que dizem a respeito deles. Essas pessoas não têm problema nenhum de mentir, de trair, de roubar. E não tem ataque de coração, não tem arritmia, não tem pressão alta, não tem nada disso. Vivem e fazem o que querem fazer e estão sempre bem vestidos, bem colocados. E são pessoas que parecem ser absolutamente protegidas por uma cúpula de vidro. Mas não é só isso que ele observa. Quando ele inveja esses arrogantes, para eles não tem preocupações. Qual seria a preocupação de Asaf? Asaf tinha a preocupação de levar a fé dos crentes em ordem. Asaf tinha a preocupação de que os cultos fossem cultos solenes, fossem cultos abençoadores. Asaf tinha a preocupação de andar honestamente diante de Davi, diante de Deus. Imaginem um homem que é usado pelo Espírito Santo para escrever poesias. Como é que é o caráter deste homem? Como é que Deus ofusca a sua forma de agir? Como é que Deus interfere na sua forma de ser? E ele olha para o lado e ele vê pessoas que aparentemente são felizes, riem das coisas mínimas, das coisas vergonhosas. São pessoas que estão completamente soltas no mundo, dá a impressão que Deus não dá importância para elas, e na verdade a gente sabe que Deus não dá importância para elas mesmo.
Porque quando Paulo escreveu o primeiro capítulo de Romanos, ele disse que a disposição do coração das pessoas de adorar e servir a criatura fizeram com que Deus as entregasse a si mesmas. Elas estão sem Deus no mundo. Quando você olha para pessoas que não têm o temor de Deus nos seus corações, a menos que elas sejam atraídas pelo Espírito Santo para a conversão, elas estão absolutamente soltas, sem Deus no mundo. Embora pronunciem o nome de Deus, embora façam longas orações, embora façam grandes sacrifícios, elas estão sem ninguém, sem esperança. Mas nesta hora, o salmista não alimenta este sentimento de que elas estão soltas, entregues a si mesmo. O salmista tem inveja delas. Por que é que eu faço a mesma coisa que o fulano de tal lá na empresa e eu ganho 3/4 do que ele ganha? Por que é que o meu vizinho consegue fazer isso, trocar de carro a cada 2 anos e eu estou com o meu há 11? Por que que as pessoas não têm dinheiro sequer para comer pão, mas viajam, e eu não consigo viajar? Tudo isso é sintoma de inveja. Tudo isso é sintoma de inveja. E não é diferente com Asaf. Ele diz assim: eu olho para essa gente, eu vejo que eles estão soltos, eu vejo que parece que eles não têm doença nenhuma, eu vejo que eles de fato estão vivendo assim, de uma forma que não parece que eles são mortais. E eu aqui sou mortal. Eu sei constantemente a aflição de consciência que eu padeço. Mas ele vai mais longe, porque ele, olhando para estas pessoas próximas dele, versos 6 até 9, ele diz assim: daí a soberba que os cinge como um colar. Ninguém se atreve a pará-los, ninguém tem força para parar esses arrogantes. Parece que os crentes estão de mãos atadas e não podem fazer nada contra estas pessoas. E ele diz assim: então estas pessoas se vestem com soberba. Então o que vai crescendo nestas pessoas é uma autoconfiança descontrolada. Descontrolada, absolutamente descontrolada. Nós vivemos numa humanidade que está descontrolada. Os limites foram embora. Especialmente com o advento do celular na mão da criança, inclusive, tudo quanto pode ser exibido está sendo exibido e as pessoas estão se alimentando disto. E os influencers são os grandes heróis. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas agora, ele diz assim: olha, essa gente com quem eu convivo e vejo que não tem preocupações, são pessoas que efetivamente estão crescendo na soberba, crescendo no seu orgulho próprio, crescendo na sua postura e dizendo basicamente isso: você precisa me respeitar, você precisa me respeitar porque eu sou o que eu quero ser e ninguém tem nada com isso. Eu não sei vocês, mas eu estou me sentindo no século 21 lendo isso aqui. E quando
ele prossegue, ele diz aí, daí a soberba que os cinge como colar é a violência que os envolve como manto, não existe preço a pagar para se conquistar. Se for necessário matar, vamos matar. Se for necessário destruir a natureza para ganhar, vamos destruir. Só lembrando, Asaf tinha inveja deles. Olha a gravidade do negócio. E, queridos irmãos, ele vai dizer assim, que eles motejam, os olhos saltam-lhes da gordura, verso 7, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, verso 8, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Eles se tornaram importantes aos seus próprios olhos. E agora, eles pavimentaram para si uma estrada que quem passar por ela será atropelado. Será que um ser humano pode ficar tão deformado assim? Pode, e fica. O pior não é isto. O pior é um crente invejar esse estilo de vida. Porque ele não serve a Deus. Eu que sirvo a Deus não tenho. Eu que sirvo a Deus padeço. Ele não padece. Eu tenho inveja dele. É uma crise violentíssima para quem está na liderança do país. Vocês não acham? Muito forte essa crise. E ele prossegue, dizendo mais ainda, nos versículos 10 a 12, ele registra isso. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Nada acontece. Deus não fala. Deus não vinga. Deus não reage. Por que eu continuo crente? Se eu estou assistindo a derrocada moral, a derrocada espiritual, a derrocada de toda sorte, por que que Deus não se mexe? Essa é a questão do salmista. Essa é a questão do salmista. E, queridos irmãos, quando a gente olha para os soberbos, que ganham admiradores, nós ficamos surpresos de ver como é que o povo é atraído para a maldade. Eu não sei vocês, eu tenho TV a cabo. E eu reduzi o meu plano de TV a cabo ao mínimo. Então, não passam apenas canais abertos, passam alguns canais fechados, mas a maioria já está assim, você precisa assinar o plano, você precisa assinar o plano. Então eu fico apertando o botão mais do que o necessário, porque tem muito canal que nem entra. Mas os que entram, eu vejo a tarja lá, do título do filme. Então, eu começo de um determinado canal, porque eu sei que para frente já não pega mais nada. Eu começo daquele e venho voltando. E eu fico admirado com o título dos filmes. Velozes e Furiosos 52. Mudo. Máquina Mortífera 44. Mudo. 4 amigas e um casamento. Mudo. Fico procurando algum título que seja palatável até para uma criança. Não acho. Não existe. Então eu decido
fazer o que a minha esposa não gosta. Eu vou para o canal de carros, que é só mecânico falando, que trocou a buzina, que mexeu com o para-choque, com o paralama. Pelo menos isso é amoral. Não é nem imoral, nem moral, mas aí chega lá, corridas proibidas. Os camaradas escolhem uma pista e a polícia vem e dispersa todos. É só coisa ilegal, imoral ou que engorda. E alguém aqui, em determinado momento, não mencionou que assiste televisão, mencionou que assiste no celular. Ficou pior. E quando a gente observa, você pega um evangélico falando da Escritura, 1000 visualizações. Você pega um influencer, 2 milhões de visualizações. E se você fizer um levantamento, tem crente lá no meio, assistindo aquilo lá. O Asaf olhava para isso e dizia, eu invejo. Esta foi a crise que ele teve. Mas o Senhor é bom, porque o local de trabalho de Asaf, era onde? Era na corte e ao mesmo tempo era no templo. Templo, corte, corte, templo. Era assim que funcionava. E ele, então, talvez enquanto fosse, eu estou até imaginando isso, talvez caminhando para o templo, ele deve ter pensado assim, versos 13 em diante, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, sou afligido a cada manhã castigado. Olha o que eu ganho por ser crente. Deus me corrige, Deus puxa minha orelha, Deus acusa minha consciência. Deus me mostra quão nefasto é viver longe dEle. E eu olho para as pessoas, nada acontece com as pessoas. Elas estão bem, o povo gosta delas. É uma maravilha para eles. Ai, que inveja. Eu compus uma canção, ninguém canta. Mas a modinha do outro, todo mundo canta. Eu estou brincando com isso, mas é tão sério. Deus não deixa o crente em paz. Viu? Você deve saber disso. Hoje de manhã a gente pensou em Deus como uma sombra ao nosso lado. E eu quero dizer para você que Deus não descansa com você e comigo, que tememos a Ele. Ele vai apertar o nosso pé, Ele vai apertar o nosso calo, Ele vai nos acusar, Ele vai trazer à luz aquilo que o ofende. Todo o tempo Deus não descansa. A própria confissão de fé admite que um crente pode cair da sua espiritualidade, mas não da graça divina. E a confissão de fé acaba dizendo que o crente vai sofrer muito, por conta de esquecer que ele pertence a Deus, Deus é dono dele. E Deus vai disciplinar, vai disciplinar, vai disciplinar. É por isso que ele diz aqui, eu sou cada manhã castigado, eu sou continuamente afligido. E ele disse assim, eu não me abri com ninguém a respeito disso. Na verdade, ele se abriu com todos nós, né? Inclusive a igreja aqui está sabendo o que aconteceu no coração de Asaf. Mas naquele momento, ele diz assim, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Imagina se eu vou falar com Davi que eu estou com inveja dos ímpios. Imagina se eu vou falar com o pastor da minha igreja que eu estou com inveja dos ímpios, dos meus vizinhos que prosperam e eu não. Imagine se eu for falar com os presbíteros da igreja e contar essas coisas para eles, o que eles vão pensar de mim?
Mas o Asaf diz assim: se eu pensasse em falar isso, eu teria traído a geração dos teus filhos, eu teria traído aqueles que confiam em ti, aqueles que dependem de ti, eu teria feito mal, eu teria escandalizado os meus irmãos de fé. E ele disse: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Senhor, eu não entendo por que é que eu estou sendo provado. Eu não entendo por que o Senhor não permite que eu cresça como os outros que eu vejo crescerem, crescem. O que o Senhor tem em mente? Eu não entendo. Isso é demais para mim. É demais. É pesado demais. É aflitivo demais. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Graças a Deus ele foi para a igreja. Ele chegou lá no santuário. E provavelmente ele falou com Deus a respeito disso. Senhor, olha aí o que está acontecendo. Que situação ridícula é essa? Eu sou afligido todos os dias, eu sou castigado todos os dias, e nada acontece com esse povo aí, doido, que faz o que bem entende, e parece que para eles não há consequência nenhuma. Até que entrei no santuário de Deus. E diz o texto: e atinei com o fim deles. O que é atinar? Atinar é fruto de uma reflexão. Espera um pouquinho. Eu estou diante do Deus Altíssimo agora. Eu sirvo o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Eu já ouvi muitas vezes de muitas pessoas que Deus vai julgar. O que vai acontecer com essa gente que não liga para Deus? Atinou. Atinou. E atinou para o fim deles. Como assim? Qual será o fim deles? O meu fim é morte física. Qual é o seu? É morte física. De que maneira a gente vai morrer? Não sabemos. Pode ser por um vírus, pode ser por um atropelamento, pode ser por uma batida de frente, pode ser por um escorregão e bater a cabeça na guia, pode ser por um tiro, uma bala perdida, pode ser por um câncer. Que mais que a gente pode criar aqui como estilo de morte? Pode ser de tristeza, pode ser de fome, de anorexia, pode ser de qualquer coisa. O corpo da gente para. Hoje de manhã a gente dizia aqui que os mais velhos aqui estão na linha de frente do barranco, né? E todos os pinguins vêm vindo atrás e empurrando os que estão na frente, e os que estão na frente não tem outra alternativa senão cair no barranco. Nós estamos já na frente, vocês tenham cuidado com a gente, não empurrem demais para a gente não morrer. Mas o fim não é só esse, porque Asaf percebe, nos versos 18 em diante, que acontece um fenômeno com todos aqueles que não temem a Deus, que falam contra os céus, que se vestem de soberba, que se esquecem de entregar os seus corações para Deus, porque Asaf crê naquilo que está falando. Verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Jesus Cristo disse o quê? Quem crê em mim tem a vida eterna. João, quando falou lá nas suas cartas, ele dizia: o testemunho é este, que, como é que ele falou? Ele dizia: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, Asaf, ainda que não soubesse dessa declaração de João, não tinha como saber, ele sabe
que estas pessoas terão um fim de destruição. E ele observa, provavelmente ele já tenha visto algum deles cair, algum deles apanhado em contradição, algum deles punido pelo rei. Provavelmente ele tenha visto alguém assim, e ele diz assim, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Uma palavra muito comum hoje na mídia, desespero. As pessoas estão desesperadas. O partido está desesperado. Você já não ouviu isso? Na mídia se fala isso. E aqui então, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Eles tratam de armar um circo, e outra palavra comum, com uma narrativa que engoda, uma narrativa mentirosa. E eu não estou falando de esquerda e de direita, eu estou falando de pessoas com Deus e pessoas sem Deus. Pessoas sem Deus fazem isto. O crente não pode ter inveja dessa gente. Então, ele diz assim, como sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Tem o momento de Deus. Deus tem o seu momento de tratar com as pessoas que o rejeitam. Mas provavelmente a alusão aqui seja daquele dia. Seja daquele dia de ajuste de contas de todos nós. Então, é aí que começa a haver uma mudança em Asaf. Porque ele diz, eu invejava os arrogantes. Agora, no versículo de número 21 e 22, ele reconhece o que era essa inveja, como ele qualifica essa inveja que ele teve. E tomara que nós qualifiquemos, como ele, a inveja que eventualmente nós tenhamos do estilo de vida das pessoas, do jeito que as pessoas se comportam, que nós tenhamos o mesmo comportamento, porque ele diz assim, quando o coração, verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Olha que forte. Senhor, quando eu comecei a ter inveja das pessoas que me cercam e que não têm o teu temor, eu era um irracional. Eu era um ignorante. Eu era uma pessoa embrutecida. Dá para perceber nesta linguagem dele, o que significa a gente ter inveja daqueles que não têm o temor de Deus? Pessoas crentes que teriam o Espírito Santo para orientá-las, que teriam a palavra de Deus para guiá-las, se tornam embrutecidas, se tornam ignorantes, se tornam irracionais diante de Deus. É o momento da fraqueza. Mas graças a Deus que esse não é o momento da fraqueza de Asaf, esse é o momento de reconhecimento do seu pecado. Dizer para Deus assim, Senhor, me perdoa, o dirigente do culto mandou eu confessar pecados, Senhor, eu sou pecador. E pecador, a gente já está tão acostumado com essa palavra que nem nos ofende. Mas diga assim, Senhor, eu sou como um irracional na tua presença. A minha vida é uma vida embrutecida. A minha vida é uma vida de ignorância. A minha vida
é nada diante da tua majestade. Eu sou poeira, indigno do teu carinho, da tua misericórdia. Aí fica forte. Não fica? A gente se choca. Porque a gente acaba afirmando para Deus que a gente só presta porque Ele nos salvou. Porque de resto, nós não prestaríamos, nós seríamos condenados. Então, ele começa a perceber dentro do templo, depois de atinar com o fim dos ímpios, depois de atinar com a sua própria situação espiritual, a sua própria condição, ele começa a ver como Deus tem agido com aquelas pessoas de coração limpo, que ele falou no início. E o que ele diz? Versos 23 e 24, ele diz: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Eu estou sempre contigo. Eu sou afligido, eu sou castigado, mas o Senhor não me abandona. Eu sou uma pessoa que carece de direção e o Senhor segura a minha mão. Esse é um gesto simbólico de condução, sabe? É a pessoa pegando a mão do seu filho, a mão de uma pessoa que não tem discernimento e puxando essa pessoa para o lugar seguro, para um lugar abençoado. O que nós preferimos? O sucesso momentâneo ou a direção de Deus? O que nós preferimos? Nós preferimos não reconhecer a nossa real condição, ou que Deus a cada dia nos aponte o dedo e diga: corrija este lado do seu ser que está errado, para mim. Na minha concepção está errado. E ele diz: eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. De novo, nos referindo aqui na escola dominical, em vez da gente pensar assim: nossa, o meu tempo na terra está acabando, Deus me livre, que eu não tenha doença, que eu consiga viver eternamente neste corpício, não é? A gente poderia pensar diferente: está chegando o dia de eu me encontrar face a face com o meu Senhor. Que dia glorioso vai ser, que dia bonito. Os meus problemas aqui terão acabado. E Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Eu estou ansioso por aquele dia. E eu não estou falando de suicídio, não. Eu estou falando da segurança do crente, porque Deus recebe as pessoas. Jesus Cristo contou uma história acerca do Lázaro, muito doente, e do rico. E ele diz que quando Lázaro fechou os olhos, os anjos o acolheram e o levaram para o seio de Abraão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se a gente fechar o olho agora, aqui, os salvos terão os anjos como espíritos ministradores para levarem a sua vida para o seio de Abraão. Você crê nisso? E aí ele vai chegando à conclusão no Salmo, dizendo: quem mais tenho eu no céu? Verso 25, não há outro em quem eu me compraza na terra. Agora, eu não tenho prazer nos heróis da humanidade. Agora eu não tenho prazer nos ídolos da humanidade. Eu tenho prazer em ti, em ti, em ti. E ele
diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não tenho mais inveja. Porque eu olho para essas pessoas e vejo coitadas delas. Hoje elas estão fazendo o que bem entendem, mas no dia em que Deus se levantar contra elas, não haverá nada que elas possam fazer. Nada. Mas o que acontecerá comigo? Ainda que eu seja triturado por ser crente, ainda que eu seja esmagado, ainda que eu seja desprezado, ainda que eu seja levado assim, de uma maneira considerado um homem fútil, uma mulher fútil, porque eu creio no Deus invisível, eu creio no Jesus Cristo, morto, crucificado, sepultado, e assim por diante, e ressurreto, porque eu creio na presença do Espírito Santo, ainda que eu seja humilhado por acreditar em coisas que são reveladas nas Escrituras. Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do nosso coração. Nós estamos dispostos a pagar o preço de serem envergonhados publicamente porque nós cremos em Deus e cremos em Jesus. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então aí ele volta ao princípio do Salmo, porque o princípio do Salmo falou o quê? Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Então agora ele vai terminar este salmo dizendo assim: os que se afastam de ti, versos 27 e 28, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Sabe o que eu vou fazer? Perdi a inveja. Não quero mais essa inveja, porque eu sei que Deus vai usar comigo de misericórdia, mas não com eles que o ofendem continuamente e que não querem ser salvos. Eu estou feliz agora, porque eu estou junto de Deus. Eu estou feliz agora, porque Deus é o lugar onde eu vou me esconder. Quando eu passar por tribulações, é lá que eu vou. Quando eu começar a sentir inveja das pessoas, é para lá que eu vou. Quando eu perceber que as pessoas estão se voltando contra mim, é em Deus que eu vou me esconder. E eu não vou parar de falar dele. Eu vou proclamar os seus feitos. Eu não vou parar de falar dele. Porque é possível que no meio dos soberbos, alguém esteja com muita sede de Deus, e eu preciso estar lá, no meio deles, para dizer: olha, Deus pode saciar a sua sede. Com efeito, Deus é bom para com o seu povo, para com os limpos de coração. Que Deus te atinja, que Deus te abençoe. Que Deus nos dê forças para viver neste mundo, não aceitar os valores impostos pela humanidade, rejeitá-los completamente a favor de Deus. E que Ele nos encontre no seu templo e diga assim: vou mudar os teus conceitos, vou transformar a sua cabeça, vou fazer de você uma pessoa que creia no meu poder, porque eu vou ajustar contas com todos e você será preservado para a minha glória. Que Deus nos abençoe.